Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor. Bom dia, gente. Bora? Mais uma aula poderosa para a gente poder ministrar nessa manhã. As águas agitadas. Eclesiastes, nós estamos estudando Eclesiastes, porque Eclesiastes tem sido o nosso livro dessa semana, né? Chegamos em Eclesiastes, estamos lendo desde janeiro, todos os livros. Claro, já passamos, né, na leitura, quem está lendo aí desde o início, creio que já até passou. Mas a gente para aqui um pouquinho para meditar em alguns capítulos. Esse é o nosso devocional. E Deus traz através desse devocional algo para nos ensinar. Seja bem-vindo, bem-vinda a todos vocês. Escuridão, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Todas as vozes, menos a tua. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo no nosso devocional. Se eu não te ouvir, bom dia, bom dia. Se eu não te ouvir, eu peço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Bom dia, minha gente. Chegamos para mais uma live de devocional Eclesiastes. Olha que a gente tá. Eu vi, se eu te ouvir. Quer ouvir o Senhor? Vem para a live. Hoje tem uma palavra também muito boa. Nós vamos falar sobre Eclesiastes capítulo 3, muito conhecido, né? Esse texto é tudo. Eu preciso calar. Glória a Deus. A tua silenciar, menos a tua. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa live de estudo, Senhor, no livro de Eclesiastes. Espírito Santo, peço que o Senhor fique comigo, me conduza ao conhecimento dessa palavra, ilumina minha mente. Pai, no nome de Jesus, oramos a Ti, te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e tem, Senhor, cuidado de nós. Tem cuidado, Senhor, desse tempo. Deus, obrigado, Senhor, pelas pessoas que vêm pelo ao vivo do Instagram, pelas aquelas que estão vindo no YouTube. Nós te louvamos e agradecemos pela vida de cada uma delas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor, por cada uma que já está entrando, para aquelas que vão entrar também, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Fala, Deus. Esse louvor é lindo, né? Toca-me com brasas no altar. Gente, vamos falar sobre Eclesiastes, o capítulo 3 de Eclesiastes. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Eclesiastes no capítulo 3, né, já estudamos o 1 e o 2. O 3 também, ele é muito conhecido, né, um capítulo que a gente lê sempre, em muitos tempos, em muitos momentos. Nós até citamos esse versículo, né, que há tempo para todas as coisas. Então a gente vai falar algo aqui sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado, está escrito aqui, Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente precisa pensar sobre isso. Bom dia, vocês estão chegando. Juliana, Marli,
Luana, Luziane. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente lê muito isso, né? Eu quero trazer uma palavra sobre isso aqui. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir. Então, quando a gente reconhece essas fases da vida, a gente precisa ter paz para entender que é um tempo. Nada vai durar por muitos anos, gente. Pela vida toda, sabe? Então, ó, há tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. É verdade. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de deixar de abraçar e tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Talvez seja um tempo de jogar fora algo aí. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tá vendo? Tem tempo de ficar calado. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Você tá entendendo que até na guerra, quando está acontecendo uma guerra, por exemplo, a gente tem a guerra aí da Ucrânia, tem o tempo de paz. A guerra não acabou, mas eles dão um tempo de paz. Então a gente precisa pensar sobre isso aqui. E aí, eu trouxe aqui pra gente refletir, né? Nossa reflexão de hoje. A vida tem tempos e limites, mas Deus está no controle. A sabedoria de Salomão nos conduz agora, né, a uma percepção mais profunda da existência. A vida é marcada por ciclos, por estações determinadas que não controlamos. Então, ó, Deus já está falando com você. Devolve o controle. Enquanto você segura, o que você está precisando entregar para Deus? Nós não controlamos. Eclesiastes 3 começa com um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Salomão aqui, ele nos convida a reconhecer que, mesmo com nossas limitações, Deus permanece soberano sobre todas as coisas. Essa consciência nos ajuda a viver com humildade, gratidão e propósito. Então a gente entende isso. Tempo para tudo. Mensagem central desse capítulo 3, a vida é composta por estações. Tempo de nascer, morrer, plantar, colher, chorar, sorrir. Se você parar para pensar na sua história, né? Quantos momentos você teve de choro, de plantar, de colher, de chorar, de sorrir? Então vai passar, tá? Então devemos parar de lutar contra o tempo e começar a discernir o tempo de Deus. Que tempo que eu estou vivendo? Por exemplo, eu estou vivendo num tempo de plantar. Estou trabalhando, estou estudando, né? Tá sendo puxado, estava até falando isso hoje com a Juliana, tá sendo puxado, muita coisa para fazer. Ao mesmo tempo, o nosso ministério aqui continua, né, desenvolvendo, trabalhando, cuidando da família, o meu netinho chegando. Então, assim, eu estou vivendo vários momentos, tempos. Eu preciso discernir nesse momento que tem coisas que eu não vou alcançar agora, porque eu estou plantando, né? E eu vou colher. Porque não tem jeito. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ok? Então, eu preciso discernir o tempo. Então, às vezes, você está querendo passar à frente, porque não, eu preciso resolver isso, eu preciso crescer, eu preciso bombar. E não é o tempo disso. Você está plantando.
Você tem outras prioridades nesse momento, né? Então a gente vai caminhando, não para. Então, discernir o tempo quer dizer, esperar no Senhor quer dizer não esperar de forma passiva, mas ativa, fazendo, construindo, dando o melhor que você pode, né? E as coisas vão fluindo, acontecendo no seu tempo, amém? Então, a maturidade, a gente precisa entender que é um tempo para tudo. Devemos parar de lutar contra o tempo, começar a discernir o tempo de Deus. Que tempo de Deus que eu estou vivendo hoje? Então, viva esse tempo. É o tempo de plantar? Vai plantando, vai fazendo tudo que você pode. Vai chegar o tempo de colher. É o tempo de chorar? Chora. É o tempo de rir. Vamos rir, vamos sorrir. Então, viva com intensidade e intencionalidade aquilo que você está vivendo no momento. Então, a maturidade espiritual, ela envolve compreender que Deus age no silêncio e no aparente atraso. Tá demorando. Deus está trabalhando aí. Então, ele fez tudo formoso no seu tempo. Ó, Eclesiastes 3:11 diz assim, ó. Ele fez tudo, Deus fez tudo formoso no seu tempo. Entende? Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu acho isso aqui incrível, né? Vou ler aqui, eu parei aqui no tempo de paz, né? Aqui no versículo 9 de Eclesiastes 3, nós estamos lendo Eclesiastes 3, tá? Tem uns capítulos aqui que eu falo, uau, poderoso. Deus abençoe Fátima, Roseni, Eliane, Jaque, bom dia. Eclesiastes é muito profundo esse 3, então estou aqui destrinchando, trazendo uma aplicação para vocês. Creio que toda vez que você vier para um devocional, saiba que Deus está falando através da palavra, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela penetra. Então, o que eu não posso, a palavra vai falar. Então, preste atenção aqui nesse texto, no versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Deus impôs para com ele os afligir. Você lembra? Quem lembra aqui em Gênesis? Quando Deus dá a sentença para Adão. Como é que foi? Cada um recebeu lá por conta do pecado, né? Então, quando eu li isso aqui, eu lembrei disso, ó. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Né? Eu lembrei de Gênesis. Olha o que Deus falou para o homem. Com o suor do seu rosto. Né? Com o suor do seu rosto. Você vai colher, você vai plantar, você vai ter que plantar, vai ter que colher. Não é, gente? Não é? Fala aí. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Aqui já tem um outro pensamento que me trouxe aqui. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Sabe aquela vontade que você sabe que você não é daqui? Eu não sou daqui, pra casa eu irei. Mais ou menos isso. Por quê? Por que a gente não é daqui? Porque você sabe que por mais que você planta, que você colhe, que você guarde, faça, não vai levar nada disso. Tudo é terreno. Interessante, né? Então a eternidade está dentro de nós. E ele fala assim: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber, desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que pessoas o temam. Olha.
O que é, já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Gente, tudo já está estabelecido no reino espiritual. O que nós vivemos aqui já foi, já aconteceu lá na eternidade. Aqui é o reflexo. Então, preste atenção, Deus já sabe o início, o meio e o fim. Só que Ele te dá caminhos para você escolher, para você chegar nesse final. Aí, às vezes, a gente vai para os caminhos tortuosos, assim, da vida, a gente não quer ouvir Deus, a gente não quer orar, a gente se rebela. Tá aqueles momentos da nossa vida, né? Aí, depois, a gente entra no caminho de novo. Mas vamos chegar lá. O fim do ser humano e dos animais, né? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Eu disse, mas isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus o prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Ou seja, o animal também morre. E nós também morremos. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar o seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aqui mostra que ninguém volta, né? Gente, leia Eclesiastes e pense, medite. Muito bom para a gente refletir sobre a nossa história, sobre a nossa vida que a gente está vivendo hoje, né? Então, tempo para tudo. A vida é composta por estações, como eu falei. Devemos parar de lutar contra o tempo e começar a discernir o tempo de Deus. O que eu estou vivendo? Tá, é o tempo de plantar, então vamos plantar. É o tempo de colher, vamos colher. É o tempo de chorar, vamos chorar. É o tempo de rir, vamos rir. A maturidade espiritual envolve compreender que Deus age até no silêncio. Tá? No capítulo 4, nós vamos ler nós estamos fazendo um panorama do 3, 4, 5 e 6, tá? No 4, a vaidade do isolamento e da opressão, a tribulação da vida, né? Não vou ler tudo, não. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém colocasse os oprimidos, consolasse, né? Então ele está falando aqui sobre a vaidade do isolamento e da opressão. Mensagem desse tema aqui do capítulo 4, Salomão denuncia as injustiças sociais, o trabalho sem propósito e a solidão. Aqui ele está falando sobre isso, né? Lembrando que Salomão foi um dos homens mais conhecedores da ciência, da sabedoria e também próspero, né? E aí ele fala sobre essa questão da vida, da injustiça social. Aqui está a importância do companheirismo nesse capítulo 4, né? E da comunhão verdadeira. Melhor é serem dois do que um, ao versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então ele está falando aqui da importância do companheirismo, né? Da comunhão verdadeira, de ter alguém que você possa estar do teu lado. E não somente marido, né? O esposo, mas pessoas, né?
que de fato estão ali com companheirismo. Aí, como ele fala, é melhor serem 2 do que 1. E Deus já estabeleceu isso, né? Então, Deus não fez você para ficar isolado, tá? Deus fez a gente para ter comunhão. Mas, Thalita, mas as pessoas são ruins, são cruéis, são falsas. Você vai fazer a diferença nessa relação, entendeu? Seja você verdadeira, seja você o companheirismo que essa pessoa não tem. E quem tiver que se afastar, vai afastar. Quem tiver que ficar, vai ficar, tá? O texto também se aplica à vida ministerial e aos relacionamentos familiares, tá? Por exemplo, aqui no capítulo... melhor é serem 2 do que 1, né? Porque maior é o pagamento do seu trabalho. Lembra de Moisés? Ele teve 2 ajudadores ali. Quem foi? Arão e Ur, para sustentá-lo. Ninguém, gente, ninguém caminha longe sozinho. Nós precisamos do outro. Então precisamos suportar, sim, as fraquezas, as falhas do outro e caminharmos junto na unidade, na igreja, em comunhão com as pessoas, né? E Deus vai te dando graça, sabedoria. Então, aqui dentro desse capítulo, porque tem mais, também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, aqui a gente vê que está falando da força, da união, do comprometimento, né? De termos companhias. E, sobretudo, dessa companhia, é importante que Jesus seja, né, o centro dessa companhia. Melhor é o jovem pobre sábio do que o rei velho e tolo que já não se deixa admoestar. Então tem muita coisa aqui para a gente falar. Leia que vocês vão ver como que é rico isso aqui. No capítulo 5, cuidado com os votos precipitados. Aqui ele já vai falando sobre votos diante de Deus e a vaidade das riquezas, tá? Então esse livro aqui é um livro de cabeceira para você ficar ali, ó, pensando, tá, gente? Isso aqui é milenar, é conselhos milenares. Homens e mulheres viveram essas verdades aqui e foram bem-sucedidos, tá? Então, ó, a mensagem central dele, o temor ao Senhor deve reger nossas palavras, tá? O capítulo 5 agora nós estamos. O temor do Senhor deve reger nossas palavras, promessas e desejos. As riquezas não satisfazem plenamente. A gente vê aí esses influencers que estão aí, tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem tananá, tananá. Mas estão vazios por dentro, tristes, né? Então, a superficialidade espiritual e o materialismo minam a alegria verdadeira. Devemos voltar ao essencial: temor, gratidão, contentamento. É sobre isso, tá? Temor a Deus. O versículo-chave aqui está no versículo 5. Capítulo 5, versículo 15. Que diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará. Então, a superficialidade espiritual e o materialismo minam a alegria e a alegria verdadeira. Que Deus possa nos despertar para isso. É bom ter tudo isso, mas Jesus precisa estar aqui. Precisa ser o centro, né? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui, ó. Se você, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Se você notar em alguma província opressão, aí ele começa agora a falar da vaidade das riquezas. Quanta sabedoria!
Então, se você tem aí a sua Bíblia em casa, tira antes de sair de casa. Natalisa, eu não tenho tempo de ler. Baixa um aplicativo de Bíblia e sai, vou ouvir um capítulo de Eclesiastes. Aí você põe e para pensar naquilo que você está ouvindo e medita e sai e vai conversando com Deus, vai pedindo o Espírito Santo para te falar. Isso é transformador, tá? No capítulo 6, agora a gente fala aqui sobre... Então aqui dentro do 5, tá, gente? Eu só tô fazendo um panorama, tá? Vocês em casa vão ler com mais detalhes, mas eu tô trazendo um panorama dos versículos principais. Ainda no 5 diz assim, já no finalzinho, quanto aquele a quem Deus conferiu riqueza, 5:19, tá? Quanto aquele a quem Deus conferiu riqueza e bens, preste atenção, Deus conferiu riquezas e bens, é Deus quem dá. E lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Então, Deus nos dá bênçãos materiais também, tá? Com a nossa participação, com você se posicionando, com você buscando conhecimento, pedindo a Deus estratégia, e Ele vai te dando condição. Então, tudo que Deus coloca na nossa mão, Ele tem um propósito, tá? Então, as riquezas, os bens materiais, o dinheiro, ele é uma semente. Então, Deus vai colocando para a gente poder nos saciar e também abençoar. Tá? Há um mal que vi debaixo do sol, capítulo 6, e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riqueza, bens. A frustração. Aqui a gente vê Salomão falando sobre a frustração dos desejos não realizados, né? Mesmo que uma pessoa tenha tudo, se não desfruta com gratidão, sua vida é vazia. É vazia. Se ela não for uma pessoa grata, se ela não entender que Deus tem dado o teu trabalho, Deus tem aberto a porta para você, sua vida é vazia. Então, a bênção está em quê, irmã Thalita? Em reconhecer o que temos. O que você tem hoje? Reconhece isso aí. E viver com sabedoria e contentamento. Uma das coisas que traz frustração para as pessoas, elas não entenderem sobre contentamento. Eu estar feliz com o que eu já tenho. Mas quando eu fico com aquela ânsia demais, não, isso aqui não é o suficiente, eu quero mais, ela fica uma pessoa muito vazia. Não consegue desfrutar com gratidão. É ou não é, gente? Você já agradeceu a Deus hoje? Pelo que você tem? Agradece aí. Fala, eu agradeço a Deus. Pelo menos por um motivo que você quer. Se você puder, coloca aí, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelo Ministério Vida Plena. Por estar compartilhando com vocês. E estar ajudando tanta gente a despertar espiritualmente. Eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu, né? Pelos meus filhos. Pelo meu esposo. Eu agradeço a Deus pelo recurso, que não nos falta o alimento, a moradia. Então, assim, é tanta coisa. Pensa em coisas pequenas também. Entendeu? Então, começa no final do dia, né? A gente fala em algumas linguagens aqui. No final do dia, você fazer o seu inventário. Parar para pensar.
que aconteceu hoje, que eu possa agradecer a Deus. Não pensa em coisas só grandes, não, né? Pequenas. Eu estava na fila e de repente uma pessoa me deu a oportunidade para me passar na frente, eu estava com pressa. Eu fui resolver um problema e cheguei lá, encontrei uma pessoa que me ajudou e foi tudo. Obrigada, Senhor. Então, olha só, é tanta coisa, né? Por tudo que tenho. Tão bom, né? Isso aqui faz parte desse processo, tá? A gratidão, ela é um princípio do reino. Então, a frustração dos desejos não realizados. Mensagem: mesmo que uma pessoa tenha tudo, se não desfrutar com gratidão, sua vida é vazia. A bênção está em reconhecer o que temos e viver com sabedoria, contentamento. É um alerta contra a obsessão por conquistas que nos afastam de Deus. Eu preciso conquistar meu posicionamento eclesiástico. Eu preciso. Então viva um dia de cada vez, viva com contentamento, né? Há uma fase, um tempo para todo mundo. Muitos hoje alcançam o sucesso financeiro, mas vivem crise existencial e depressão por não encontrarem propósito em Deus. Eu penso que quando eu encontrei o meu propósito, tudo que eu faço, preste atenção aqui, pega essa chave espiritual, eu vou falar para vocês. Deixa eu tomar um copinho d'água. Quando você encontra o seu propósito de Deus, em Deus, o propósito de vida, tudo que você faz em torno da sua vida vai convergir com o seu propósito. Tem a ver com ele. Sabe? Então, o que faz as pessoas não ficarem satisfeitas, né? Está vazia. Conquistou, mas está vazia. Porque ela ainda não descobriu a essência do seu propósito. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer, nós começamos a liderar, né? Sermos pastores de igreja física. E ali eu comecei o nosso chamado de liderança, né? Pastoral. Eu me encontrei na liderança, né? Pastoral. Não é a realidade de todas as esposas de pastores, né? Que não se envolvem, não tá ali porque por livre espontânea pressão. Então, quem conviveu comigo aqui sabe do quanto que eu me entregava, né? Olha quantos, vou continuar, peraí, olha quantas pessoas colocaram aqui, eu agradeço por colocar pessoas boas no meu caminho. Olha, eu agradeço a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, eu agradeço a Deus pelo despertamento espiritual, pela família Vida Plena, pro meu pai, olha que coisa, pela pastora Thalita, amém, obrigada, exatamente. Então, quando eu comecei o meu ministério, ao lado do meu esposo, eu vivia intensamente, eu me envolvia porque era algo que estava dentro de mim, tá? E não é a realidade de todas as esposas de pastores, né? Que estão ali, às vezes, por livre e espontânea pressão, porque precisa acompanhar o esposo, precisa estar. E eu me via, assim, bem envolvida, porque eu me sentia bem, era algo que eu gostava de fazer, e gosto de fazer, de cuidar, né? De orientar, de pregar a palavra, de ensinar. E ali fui. Então, em nenhum momento o pastoreio foi e é um peso para mim, né? Não foi e nem é. Por isso vocês me veem aqui, ó, eu estou extremamente pegada a esse semestre, com muitos trabalhos na faculdade, com muitas entrevistas que eu estou fazendo, porque trabalhos pro estágio, tarará. Mas eu tô aqui. Por quê? Porque esse é o meu propósito principal.
Isso me move estar aqui, né? Me move porque eu sei que outras pessoas vão ouvir o que Deus já colocou dentro do meu coração e eu preciso transmitir. Depois a live fica salva, vai para outros lugares e só Deus sabe onde ela chega. Mas eu tô aqui. Então eu poderia parar e falar assim, não, vou parar e vou cuidar só da minha faculdade porque eu preciso dar 100% para ela. Mas o meu 100% completa com isso aqui. O que eu faço lá, o que eu vivo lá, reflete aqui e traz para cá. Então, tudo que eu faço, criação de filhos, né, relacionamento com eles, relacionamento com amigos, relacionamento com pessoas do modo geral, tudo que eu faço tem a ver com o meu propósito. Vocês estão entendendo? Então, é cansativo, mas eu preciso entender as estações. Se você está fazendo algo que está totalmente desconectado do que aquilo que você tem como propósito, repensa. Repensa. Então eu não saio para fazer nada daquilo que não tem a ver com o meu propósito. Se eu vou fazer cursos, por exemplo, eu faço outros cursos paralelos. Tem a ver com o meu propósito. Vocês estão entendendo? Então eu preciso entender e chegar nesse lugar. Eu agradeço pelo ar que respiro, pela saúde física, emocional, espiritual. Isso aí. Minha filha, gratidão pela minha filha, exatamente. A tua filha, Angélica, né? Ela é um propósito de Deus na tua vida. Os filhos são herança do Senhor. É um presente que Ele dá. E a gente tem que cuidar da herança. Então, ela já é um propósito. Meus filhos são um propósito. E eu sempre falei, se eu estiver tão envolvida e não estiver vivendo dentro de casa para que meus filhos sejam ganho, eu vou ter que sair. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder meus filhos, né? Então são coisas que a gente precisa discernir os tempos, as estações, os momentos. Então eu tenho aqui um propósito de estar aqui com vocês. Passo muita luta, guerra espiritual, né? Hoje está bem menos porque no início, como eu não tinha assim muito preparo espiritual, né? Eu não tinha assim o conhecimento, a questão da armadura, que a gente precisa se vestir dela, não só falando, mas entender sobre como que veste uma armadura espiritual. Hoje eu já tenho uma mentoria, já faço mentoria, né? Já tenho uma plataforma com vários ensinos e estudos, atendo pessoas, né? Tô mais um pouquinho cascuda, né? A casca endureceu um pouco mais. Mas, às vezes em quando, vem umas que só Jesus na causa. Então, assim, e eu vou me mantendo aqui, vou me mantendo em pé, fazendo esses trabalhos com você, onde tivemos oração. Então, assim, é muita dedicação, entendendo que esse é o meu propósito. Isso me satisfaz. Aí a gente entra naquilo que eu falei aqui. Ó. Né? É contentamento. É o contentamento. Por eu estar dentro da minha plenitude daquilo que Deus me chamou. Dá trabalho, tem frustrações, tem problemas, tem guerras, tem batalhas, mas eu estou no propósito. Então, procura entender isso, né? Como diz aqui no capítulo 6, a frustração dos desejos não realizados, mesmo que muita coisa ainda não esteja acontecendo, mas você está caminhando no propósito? Você está dentro daquilo que Deus está falando por você? Então vai. Vai ter dificuldades, desafios mesmo, gente. Não tem o que fazer, tá? Mas tem prazer. O que me move é levantar todo dia cedo. Eu levanto 5h30 para estar aqui. O que me move? O propósito. Porque esse propósito que a gente carrega, ele é o quê? Eterno. Então, quando eu estava na frente de igreja, continuo aqui de modo agora digital, cuidando ainda de vocês, daqueles que me procuram para ser orientado e cuidado, eu estou dentro do propósito. Então, para a gente finalizar, a bênção está em reconhecer o que temos e vivemos com sabedoria e contentamento.
É um alerta contra a obsessão por conquistas que nos afastam de Deus. Então, se essas conquistas que você está correndo atrás aí está te afastando de Deus, está te afastando do propósito, reveja a rota. Reveja a rota, né? Então, muitos hoje alcançam sucesso financeiro, mas vivem crise existencial, depressão, por não encontrarem propósito em Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então, reflita, é a mensagem que eu quero deixar aqui. Reflita sobre qual estação você está vivendo. Está resistindo ou se submetendo ao tempo de Deus? Vou repetir. Reflita sobre qual estação você está vivendo. Está resistindo ou se submetendo ao tempo de Deus? Quem são as pessoas que Deus colocou ao seu lado? Está cultivando vínculos saudáveis ou vivendo em isolamento? Para pensar. Vou repetir. Quem são as pessoas que Deus colocou ao seu lado? Está cultivando vínculos saudáveis ou vivendo em isolamento? Você tem vivido com contentamento ou cobiça? Quais promessas fez a Deus e não cumpriu? Forte, né? Vou repetir essa também. Você tem vivido com contentamento ou cobiça? Quais promessas fez a Deus e não cumpriu? Guarda aí na tábua do teu coração. E vai pensando hoje durante o dia. Ainda tem mais uma aqui. Qual o valor que você tem dado às riquezas, comparado ao valor que dá ao propósito de Deus? Não tem problema ter riqueza, não tem problema ter dinheiro, é excelente. O dinheiro faz com que a gente promova mais o reino de Deus. Aqui no Vida Plena, quando vocês abençoam, que vocês ofertam no nosso ministério, o que acontece? Eu posso atender mais pessoas, eu posso abençoar pessoas com oferta, né? Ministérios que me pedem, pessoas que chegam para mim que não têm condições, né? E a gente abençoa essa pessoa. E você abençoa a minha vida para que eu possa estar aqui. Então eu estou aqui sim, fazendo o propósito de Deus, mas a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário. Entende isso? Digno é o trabalhador do seu salário. Então, quando vocês me ofertam, vocês estão cumprindo um princípio, porque você está recebendo e você está dando. Então, abençoa o Ministério Vida Plena, tá? Oferta que você puder, você já vai estar colaborando com o reino e você vai estar sendo contribuinte para o desenvolvimento, porque quando eu recebo, eu tenho que dar. Amém? Eu preciso também abençoar. E aqui a pergunta é: qual o valor que você tem dado às riquezas comparado ao valor que dá ao propósito de Deus? Então pensa sobre isso. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa, a prosperidade. Eu oro para que o Senhor prospere vocês mais e mais e mais, tá? Quem tem negócios, esse negócio pode ser o seu propósito? Sim. Ali eu faço algo, eu trabalho com isso e ali eu recebo pessoas, eu ajudo pessoas, eu facilito a vida de situações e tem sido um propósito, eu fico maravilhada com isso. Ótimo, é o propósito de Deus. Então nem sempre todo mundo precisa entender que nem sempre o que Deus tem um propósito na sua vida é igual ao meu. De pastorear, de liderar, de pregar, de ensinar. Mas você está ali para acolher uma pessoa que chegou necessitada. Você está ali para dar uma palavra no momento pontual que alguém chega, né? Resolver um problema que a pessoa não teria condição, mas Deus te deu sabedoria, te colocou no emprego em que você pode fazer isso. Entende o propósito? Então a gente precisa entender e discernir o tempo, as estações. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Juliana depois vai colocar lá para vocês ofertarem. Não é sempre que eu estou aqui falando sobre isso, vocês sabem disso. Mas quando o assunto toca dentro da palavra, eu preciso ensinar vocês.
Eu preciso ensinar a vocês. É justo e é digno fazermos isso. Amém? Que Deus abençoe sua casa. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa live. Senhor, Tu sabe o quanto nós temos, Senhor, derramado nesse lugar para que o reino de Deus, Senhor, avance e que pessoas sejam destravadas. Pessoas saiam, Senhor, do abismo que muitas pessoas estão, às vezes, espiritual. E a palavra que é liberada aqui tira a venda dos olhos, liberta, traz uma resposta, traz um ânimo. Deus, continue, Senhor, me usando neste lugar, para a glória e para a honra do Teu nome. Porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem aberto as portas. E eu agradeço em nome de Jesus, Pai. E eu peço uma bênção, Senhor, para cada pessoa que está me ouvindo aqui agora, no ao vivo e pelo YouTube. Senhor, faz ela entender qual é o propósito que ela está. Faz ela, Senhor, caminhar para esse lugar que o Senhor tem preparado para ela. Prospera ela no propósito dela, Senhor. Senhor, prospera essa pessoa também, Senhor, na vida financeira. Para que ela possa, Senhor, também honrar o Senhor. E que ela coloque todo o seu coração no Teu reino, Pai. Porque o Senhor devolve de forma tão maravilhosa. Assim eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Abençoa a vida da Tua filha, Pai, do Teu filho. Tudo que ele está te pedindo nesse momento, Senhor. Aonde ele tocar a mão dele, no dia de hoje, Senhor, as mãos forem tocadas. Eu abençoo, Senhor. E concordo que se tem a ver com o Teu reino, se tem a ver com o propósito do Senhor, Pai, que seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.